Nero, estrategicamente, escolhe um bode expiatório, os cristãos, e aí ele direciona dizendo que foram os cristãos que queimaram Roma. E a partir dali, uma intensa perseguição começa sobre a vida de todos os cristãos que estavam ali na região de Roma, não só judeus, mas também gentios. Aí Pedro escreve essa carta para fortalecer a fé desses irmãos, para colocá-los sobre uma perspectiva correta, mesmo mediante os sofrimentos e a perseguição, mesmo mediante as dores da vida. Pedro escreve com o intuito de elevar os olhos dos irmãos, passando por tribulação, de que a herança deles não estava reservada nessa terra, mas estava reservada nos céus. E além disso, Pedro ainda usa esse nome, de peregrinos, forasteiros, para dizer que nós ou eles não tinham morada fixa na terra. Por muito que eles pudessem construir família, por muito que eles pudessem ter seus negócios, por muito que eles pudessem ter o dia comum, a vida comum, debaixo do sol, ainda assim, eles não poderiam chamar aquilo de seu ou aquilo de lar, porque em qualquer momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, eles poderiam ter que largar tudo em prol da missão de Deus. Então Pedro, inclusive, ele usa uma palavra chamada Babilônia, que era um codinome para identificar Roma, uma vez que ele tinha muito medo que os cristãos da altura fossem descobertos. Então ele começa a associar essa palavra, que está em Apocalipse, capítulo 17 e 18, para mostrar que aquela cidade, que era totalmente levada por idolatria e pecaminosidade, poderia ser associada assim. Então, todas as vezes que ele falava o nome Babilônia, no contexto, os cristãos sabiam que ele estava se referindo a Roma e a Nero. Então, Nero ele começa a hostilizar os cristãos e houve, a partir daí, uma grande perseguição. A carta ela foi escrita, então, para basicamente 5 regiões que hoje nós conhecemos como Turquia. Toda aquela região formava um círculo geográfico e o que a tradição diz é que Silvano, quando vai entregar, ele basicamente desce num porto e começa a fazer um giro para entregar essa carta para todos esses irmãos e fortalecer a sua fé. E o interessante, irmãos, para entrar então dentro do nosso contexto, é que uma vez que os cristãos a quem se dirige essa carta estavam sofrendo uma perseguição cada vez maior, o propósito de Paulo aqui era ensiná-los a viver de forma vitoriosa e gloriosa, irmãos, mesmo mediante a hostilidade e a perseguição, mesmo mediante a dor e o sofrimento da vida. Pedro eleva a nossa perspectiva, porque às vezes nós nos afundamos no nosso sofrimento e achamos que não há mais esperança a partir daí. E ele eleva, mostrando que mesmo mediante a dor da vida e as dificuldades, é possível ter uma perspectiva correta a respeito daquilo que Jesus fez por nós. Então, primeiro, ele veio ensinar a não perder a esperança. Segundo, ele veio ensinar a não se amargurar mediante os sofrimentos e as dores. Terceiro, ele veio mostrar que enquanto nós confiamos no Senhor, isso é possível. Quarto, ele veio mostrar que nós precisamos ter uma correta expectativa e ansiar pela segunda volta de Jesus Cristo. Então, Pedro ele queria convencer que ao levar uma vida obediente e vitoriosa, mesmo mediante a pressão da vida sobre sofrimento, os cristãos de fato podem evangelizar em meio ao mundo hostil. Olha que loucura! Nós estamos em sofrimento e talvez só estejamos a pensar nisso. Aí Pedro vem e diz, mesmo mediante o sofrimento, é possível continuar falando de Jesus Cristo para o mundo. Em meio ao seu sofrimento, não foque no sofrimento, porque a eternidade está reservada para você. Foque na missão de Deus. Nos ambientes em que você está inserido, no seu trabalho, na hostilidade, patrões te perseguindo, colegas te perseguindo, o mundo te perseguindo. Pregue o evangelho de Jesus Cristo. Então eu gostaria de, dentro desse reflexo, trazer 3 marcas fundamentais de como uma perspectiva eterna, um olhar correto, uma visão correta, ela precisa governar cada passo que nós damos aqui na terra. Amém? Então eu gostaria de ler com os irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias e a mantenham aberta, irmãos, para que vocês confiram o que eu estou a pregar. Amém? Vamos ler. Espera que eu não estou lá. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler do verso
1 ao verso 12. E diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento ou presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo, a expersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês se alegram, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que até que vocês, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele, exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Glórias a Deus por isso. Então, eu gostaria de trazer 3 perspectivas, meus irmãos. Primeiro, nós veremos que a nossa identidade ela é estabelecida pelo Deus que nos chama, e não pelas circunstâncias que nos rodeiam. Segundo, vamos entender que o sofrimento não é um erro de percurso, mas é um fogo que purifica o ouro do nosso caráter cristão. E terceiro, nós vamos descobrir que a nossa esperança é um privilégio tão imenso que até os anjos e os profetas desejaram estar no nosso lugar. Amém? Então, 1 Pedro capítulo 1, verso 1 ao 2, Pedro começa aqui mostrando, então, tanto o conceito de peregrinação, que todos nós temos, mas mostrando, e ele usa duas vezes a palavra eleitos. Ele usa a palavra presciência, ou pré-conhecimento de Deus Pai. Então, a primeira marca de uma correta perspectiva aqui na Terra é a seguinte: a identidade que o mundo não pode alterar. Pedro, então, inicia a carta dizendo, ouçam isso, que o Senhor nos escolheu e nos chamou. Essa palavra que escolheu, ou eleito no original, ela é também usada para se referir àqueles que escolheram não negar Cristo em meio às tribulações. Então, ele nos escolhe para filiação antes da fundação do mundo. Pedro, o que ele está fazendo, irmãos? Ele está afirmando a nossa identidade com base puramente em quem? Em Deus. Ele confirma quem nós somos. Por isso ele usa, inclusive, 2 vezes a palavra eleição. Por quê? Porque certamente nenhum de nós aqui nunca teríamos o escolhido. Porque a Bíblia diz que nós estávamos debaixo da ira, éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em pecados e delitos. Então, se o Senhor não tivesse se apresentado a nós, certamente nunca teríamos nos achegado a Ele. E por Ele ter se apresentado a nós, nós conseguimos dar uma resposta a Ele. Não só no que toca à salvação, que é alvo aqui dos primeiros versículos de Pedro, mas em todos os aspectos da nossa vida. Então eu quero lembrar aos irmãos o seguinte, que nós só estamos no reino dele porque ele nos escolheu para nos trazer para esse reino. Ele viu quando ainda éramos objeto da sua ira. Ele nos resgatou pelo poder do Espírito Santo. E ele nos livrou do fogo através do seu poder.
Alguém aqui talvez esteja grato por isso? Glórias a Deus por isso? Por ter sido um escolhido do Senhor? E nós precisamos nos lembrar disso, que não foi por nossa moralidade. Não foi porque você é muito bonzinho em certos aspectos da vida. Ele nos procurou, irmãos, mesmo quando nós estávamos debaixo de sujeira, de lama. Todas as nossas falhas não foram um requisito para a sua escolha. E quando nós temos um pequeno vislumbre de o que era o nosso passado e o que é o nosso presente, talvez nós possamos elevar uma gratidão ao nosso Deus. Por tamanha salvação. E isso nos leva a um senso de responsabilidade. Por quê? Porque eu devo a minha vida a Ele. Eu devo a minha obediência a Ele. Eu devo a minha submissão a Ele. Eu preciso também escolhê-lo. Mesmo em meio às minhas inseguranças. Mesmo em meio às minhas dores e os meus sofrimentos. Eu preciso escolhê-lo todos os dias. Todos os dias. Escolha-o todos os dias. Inclusive, irmãos, o próprio amor que nós temos por Deus, foi Ele quem nos deu. Só conseguimos obedecer a Deus porque o seu amor foi derramado dentro de nós. Às vezes nós pensamos que não, eu vou obedecer e de repente esse amor vai surgir. Não, meus irmãos, Ele já depositou esse amor dentro de você. E a partir daí você consegue obedecer. O amor que nós temos por Ele foi gerado por uma profunda compreensão e apreciação da sua grande misericórdia. Da sua misericórdia intencional. E isso estimula um desejo. Isso estimula uma capacidade de obedecê-lo. Ainda assim, até mesmo esse desejo e essa capacidade de fazer o que Ele requer vem do Espírito de Deus. E aí você pergunta, o que eu faço nisso, Francis? Eu me coloco à disposição dEle. Porque o querer e o efetuar vem do nosso Deus. Todos os nossos comportamentos são uma resposta por causa do seu amor derramado em nós. É isso que Pedro está tentando fortificar dentro da fé desses irmãos. Quando vocês estiverem em intensa aflição, lembrem-se do que Cristo fez por vocês. A nossa identidade não é o que fazemos ou o que sofremos, mas é o fato de Deus ter nos escolhido antes de qualquer coisa existir. Então, nenhuma circunstância da sua vida define quem você é. Um pecado na sua vida não define quem você é. O que os seus pais te falaram não definem quem você é. Os problemas que você passa na vida não definem quem você é. Deus define quem você é. A única obediência aprovada por Deus é aquela que Ele mesmo capacita e santifica por meio de uma união com o nosso Cristo. Então, quando eu venho para o culto, eu não venho consumir, eu venho porque Ele me convocou e por amá-lo, eu respondo participando. Essa liturgia é isso, eu levanto as minhas mãos em adoração e canto um aleluia. Eu oro, eu leio os versículos, eu participo, eu estou atento à mensagem, eu estou respondendo a esse grande amor e misericórdia. A fonte do nosso amor, meus irmãos, é o amor de Deus por nós. Quem já assistiu o filme do Rei Leão aí? Não diga que não, eu sei que já. Lembra da cena de Simba? O leãozinho perdido? Ele está vivendo como um exilado, irmãos. Como um imigrante, como um forasteiro, como um peregrino. Com Timão e Pumba, né? Que aparecem entretanto. E ele, o que está acontecendo durante a história? Ele está esquecendo quem ele era. Ele esquece, ele começa a ter, por ter se perdido dos seus pais, ele começa a esquecer de quem ele era. E aí, de repente, aparece um fantasma do seu pai, Mufasa, e disse uma frase muito importante. Lembre-se de quem você é. É isso que o Senhor vem fazer conosco. O mundo, ele vai tentar te convencer que você é apenas um sobrevivente. O mundo vai tentar te convencer que você é um consumidor. É alguém que é definido pelos seus erros. Mas Pedro, ele começa a carta gritando, irmãos, dizendo, lembre-se de quem você é quando estiver sofrendo. Lembre-se o que o Senhor fez por você.
Lembre-se, o sacrifício do Cristo que te deu acesso à eternidade com Ele. Você é um eleito, é santificado pelo Espírito, é cidadão de outro reino, meu irmão. Os seus passos aqui na terra, debaixo do sol, são de estrangeiro. Mas a sua identidade é eterna. Deixa eu arrumar isso, senão não vai... Então Pedro, ele eleva os nossos olhos, ele afirma que o que sustenta a nossa identidade, e ele faz isso intencionalmente, para fundamentar tudo aquilo que ele iria trazer no restante da carta. Porque se a nossa identidade estiver sendo construída pelas nossas forças, irmãos, pelo nosso status social, pelas nossas condições financeiras, pelo que as pessoas dizem sobre nós, pelo que a sociedade diz ao nosso respeito, pelo nosso sucesso profissional, pelo nosso estado emocional, pelo nosso sofrimento, pela nossa dor, tudo está fadado à ruína na nossa vida. Por quê, Francis? Porque tudo isso é variável. Tudo isso é instável, muda conforme os dias, muda conforme as circunstâncias. Mas, se for Deus a falar, não se altera. O que Ele falou a seu respeito, nada pode mudar. E Pedro eleva os seus olhos. Não são os sofrimentos da dispersão que definem quem vocês são. Não é Roma e o estatuto de Roma que define quem vocês são. Vocês estão perdendo tudo? Não tem problema. Vocês não são fracassados por causa disso. Porque Deus já disse quem vocês são. Se os nossos fundamentos estiverem bem fundamentados, se as nossas raízes estiverem bem alicerçadas, se a nossa expectativa e perspectiva a respeito do Evangelho estiverem bem orientadas e doutrinadas, certamente, meus irmãos, isso eu asseguro, nós não seremos engolidos pela mentalidade dessa era, pela dor e nem pelo sofrimento. E para além disso, Pedro ainda glorifica a obra salvífica do Cristo de Deus, mostrando que tudo o que Cristo fez por nós foi uma ação total e exclusiva da parte de Deus. Ele mostra que só haveria possibilidade, ouçam isso, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em sã consciência sair do seu local de moradia, da sua nacionalidade, do seu país de origem, da sua terra natal, em prol da missão de Deus, em dispersão para qualquer lugar do mundo que pudesse haver o mínimo de sofrimento, o mínimo de perseguição, por obediência, coisa que também o próprio Deus fez, através dessa obra redentiva do Cristo, se fosse o próprio Cristo a fazer isso por eles, dentro deles, trazer essa convicção. Por que ninguém faz isso, irmãos? Se não for um amor apaixonante pelo nosso Senhor, entendendo a sua missão, ninguém faz isso. Essa obediência, ela surge, segundo Pedro, de um processo de santificação do Espírito. É quando nós nos deixamos ser moldados pela palavra pregada, é o que ele fala aqui no versículo. Porque o reino de Deus é pregação, irmãos. Na parábola do semeador, nós vemos 4 níveis de terrenos sendo demonstrados a partir de uma relação que cada pessoa tem com a palavra. Terra dura, terra pouca, terra suja e terra profunda. 4. E o tipo de terra que somos depende da importância que damos quando a pregação da palavra é feita, é falada, é exposta. Wilson Porte, um pregador batista, ele disse: se você não é intencionalmente moldado pela palavra, será invejavelmente moldado pela cultura. Então, o que é essa palavra de santificação do Espírito aqui que Pedro vem trazer? Significa se consagrar, significa separar. Ou seja, pelos fatos das pessoas que estavam sendo perseguidas e foram dispersas, não se oporem à obra de santificação do Espírito na vida delas enquanto elas estavam vivendo os dias comuns em Roma, eles puderam obedecer e desfrutar do privilégio, e olha que essa palavra é uma loucura, dentro de sofrimento e perseguição. Mas eles puderam entender o privilégio que é poder fazer parte da missão de Deus, mesmo mediante um sofrimento.
Isso significa que muitos dos nossos sofrimentos, meus irmãos, em que nós estamos passando, muito do nosso atual estado emocional, muito das nossas doenças mentais que estamos a enfrentar, entre outros tipos de sofrimento, muitas delas, muitas vezes, não são por nos entregarmos à missão de Deus. Nós até vamos fazendo uma coisa aqui ou uma coisa ali, mas são por nos opormos à obra de santificação do Espírito nas nossas vidas. Homem interior sendo transformado, caráter de Cristo. Nós nos opomos. Não nos submetemos ao Evangelho de Deus, tomamos decisões erradas, escolhas erradas, negociamos princípios, fruto do nosso orgulho e da nossa cobiça. Então Pedro aqui, ele autentica a identidade dos cristãos, não pelo que eles faziam no dia a dia, mas pelo que eles estavam se tornando na medida em que obedeciam. O fruto do homem interior sendo produzido neles. Obra de santificação nas suas vidas. Isso por si só glorificava o grande sacrifício de Jesus Cristo. A grande benfeitoria da redenção do sangue de Cristo. Então eu e você glorificamos ao nosso Senhor e testemunhamos da sua glória, mesmo num ambiente hostil, quando não nos opomos à obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Deixando, sabe o que, irmãos? O Evangelho moldar a forma de pensar, de agir, de tomar decisões, o nosso caráter sendo transformado pelo próprio Cristo. E o verso 3 e 5, ele vem dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vocês, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja Ele. Então o Deus que usou do seu poder de Deus na eternidade para se revelar como um Pai. Não como um popstar, não como um velhote sentado numa cadeira de balões com barba branca, cabelos brancos. Não como um Deus tirano, mas como um pai de família, um pai de respeito. Isso nos leva a um retrato de reverência e temor. Paulo, em Filipenses capítulo 2, diz para desenvolvermos a nossa salvação em temor e tremor. O que é oportuno para o que Pedro inicia aqui dizendo. E descreve, inclusive no versículo 5, ele diz que a salvação está preparada para revelar-se no último tempo, porque nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E por que é oportuno? Porque nós precisamos resgatar entre nós o senso de temor diante de Deus. E deixe-me te explicar algo. Alguns irmãos viram recentemente uma postagem que colocaram sobre o inferno. E deixe-me te dizer, irmãos, muito da doutrina que nós temos a respeito do inferno não é porque lemos Bíblia. Foi Dante que nos doutrinou. Dante foi um poeta, um dos maiores influentes da sua altura. Ele escreveu a obra Divina Comédia. Era basicamente uma enciclopédia que mostrava ilustradamente as características do inferno. Então essa imagem que eu e você temos de um buraco embaixo da terra pegando fogo, não foi a Bíblia que disse, foi Dante. Essa imagem que nós temos de um demônio segurando o tridente, não foi a Bíblia, foi o Dante. Os demônios voando e Satanás governando num trono dentro do inferno, não foi a Bíblia que disse, foi Dante. Dante, ele se destaca de forma negativa, diria eu, no mundo cristão, pela forma com que ele doutrinou. E sabe qual foi o perigo disso ao longo de toda a história da igreja? Que nós, muitos de nós, principalmente quem tem berço cristão, recebeu uma pressão na sua infância com o medo do inferno e de Satanás para manter-se na igreja. Não por causa de uma correta compreensão a respeito de quem Deus era, mas pelo medo de ir para o inferno. Graças ao nosso amigo Dante. Então o inferno que te ensinaram não é o inferno real. O inferno que a Bíblia mostra é muito pior, irmãos. Você cresceu com essa imagem, mas Apocalipse capítulo 1, verso 14, vai dizer que os olhos de Deus são como chamas de fogo que transpassam a alma. Zacarias 4:10 vai dizer que Deus tem 7 olhos de fogo que julgam os injustos.
O fogo que queima os injustos não sai do buraco embaixo da terra, sai dos olhos do seu Criador. Inferno não é a casa do diabo, é a ira de Deus. Percebe a diferença, irmãos? Te ensinaram a temer Satanás, quando o texto diz para temermos Deus. Te ensinaram que o castigo vem do diabo, quando o texto sagrado diz que vem do Criador. Lucas 12:5 vai dizer: temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. A esse quem? Satanás? Deus. E Satanás? O que ele é, Francis? Ele é o dono do inferno? Não, ele é um dos condenados. Ele é um dos que vão ficar preso lá dentro. Apocalipse 20:10, o diabo foi lançado num lago de fogo e enxofre. Então o diabo, ele vai para o inferno, ele não comanda o inferno. Então, enquanto nos ensinaram a temer o preso, a Bíblia nos ensina a temer o justo juiz. Isso não é sobre nos assustar. Não é nos dar medo de Deus. É sobre entender o julgamento do Senhor, as misericórdias do Senhor. O inferno vem de Deus, a salvação vem de Deus, tudo vem de Deus. Isso eleva o nosso senso de temor e responsabilidade. Em contraste para a nossa vida cristã, e esse é um desafio mental que temos que fazer todos os dias, a beleza do conhecimento de Deus, o desejo de querer aprender mais, de conhecer, de se vislumbrar com a grandeza desse Deus. Sabe, ficar incomodados, irmão, quando alguém está tentando te tirar o foco de conhecer, de desejar mais desse Deus, de buscá-lo. Ao mesmo tempo, esse temor. E o temor aqui não é só para as coisas erradas, mas é negligenciar aquilo que ele diz ser certo, em detrimento de outras coisas. O verso 3, segundo a sua misericórdia, nos regenerou, nos fez nascer de novo para uma viva esperança. E aqui nós vemos o contraste entre esse Deus e Pai, porque nós vemos a bondade dele em derramar a sua misericórdia sobre nós. Sabe o que significa misericórdia? A boa vontade para com o miserável e o aflito, que sou eu e somos todos nós. Então Deus usou da sua boa vontade para conosco. Por quê, Francis? Não sei. Ele simplesmente quis. E ele demonstra essa misericórdia num ato de regeneração. O que é isso? Ter passado por uma transformação de mente, que nos leva a uma nova vida aqui na terra, que procura nos conformar à vontade de Deus. Foi o que aconteceu com esses irmãos da diáspora. Meus irmãos, mais uma vez digo, em sã consciência, ninguém deixa tudo para ser perseguido em nome de Jesus. Mas se for essa obra de regeneração na vida do cristão, é possível fazer isso. Para que finalidade, Francis? Para uma correta perspectiva da viva esperança e futura esperança, a vida eterna em Cristo Jesus. Não uma esperança baseada em dinheiro na nossa família, não uma esperança que vai ser gerada se e quando conseguimos casar. Não uma esperança que vai ser baseada se e quando tivermos um filho. Não uma esperança baseada numa empresa prosperando. Não uma esperança de sair do sufoco de todas as crises da nossa vida. Uma esperança baseada naquilo que Cristo fez por nós. A esperança eterna, de viver com Ele para sempre, conhecendo-o por toda a eternidade. É isso que a Bíblia ensina. A lei da retribuição que muitos nós ouvimos, nós vamos colher na eternidade o que estamos semeando na humanidade. Então, diante dessa salvação de Jesus Cristo, que pagou um alto preço para nos salvar dos nossos pecados, de nós mesmos e do ápice de tudo, da ira de Deus, todo cristão precisa passar por esse processo contínuo de regeneração. Tem exceção, Francis? Não, não tem. Isso significa que nós somos transformados na medida da nossa caminhada cristã. É impossível, irmãos, ouçam isso, é impossível nós sermos alcançados por Cristo em salvação, mediante essa salvação, e durante toda a vida, nos abstermos, nos abnegarmos ou nos opormos ao processo de regeneração e santificação em nossas vidas. É impossível. É um ato instantâneo. Foi salvo, o Senhor começa o processo. Então existem duas perguntas que nós precisamos fazer mediante tamanha salvação,
que Pedro está expondo. Primeiro, por que estamos nos abstendo ou nos opondo ao processo de regeneração e santificação na nossa vida? Por quê? Se este não for o nosso estado, e mesmo assim estivermos indiferentes, aí nós precisamos partir para uma segunda pergunta, que é mais difícil. De fato, fomos salvos? Certo pregador uma vez disse, não se engane, estar em paz com o nosso pecado é estar em guerra com Deus. Por que nós deveríamos fazer essa pergunta, pastor Francis? Você pode estar se perguntando, porque Paulo em Romanos 1, ele vai falar sobre duas palavras compostas, Evangelho e Deus. São pouquíssimas vezes que aparece essas palavras, Evangelho de Deus nas Escrituras, cerca de 10 vezes. E isso retrata o conhecimento correto a respeito de Deus. E nos traz uma revelação correta a respeito do Evangelho de Deus. Isso significa dizer o quê? Que o Evangelho, sendo de Deus, é um anúncio que pertence e diz respeito exclusivamente a quem, irmãos? Então não é o nosso Evangelho, correto? É de Deus. Então assim, sendo assim, segundo Paulo, ninguém tem autonomia para adaptar a mensagem por qualquer razão, amém? Nem para torná-la mais atraente e nem para torná-la mais ofensiva. Ela mesma faz isso por si própria. Ela é atraente para todos aqueles que não se opõem à obra de santificação de Cristo e do Espírito na sua vida, e ela é ofensiva para todos aqueles que se opõem. Por isso é que mesmo Paulo vai dizer que ela é loucura para gentios e é escândalo para judeus. Por que, França? Ela foi escrita para ser ofensiva? Não, porque a nossa natureza é ruim e não quer se submeter a ela. E nem podemos apresentar o Evangelho de uma forma reducionista, para que ninguém se magoe com ele. Porque o Evangelho é de... Então, para que existe o Evangelho? Não é para definirmos Deus. O Evangelho é como Deus define os homens. O Evangelho revela ao próprio Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho é um anúncio dos soberanos propósitos divinos para toda a ordem criada. Isso significa que o Evangelho pertence a Deus, isso significa que o Evangelho revela a Deus, isso significa que o Evangelho, ele define o homem e a sua condição. Então, a nossa dificuldade com essa informação, irmãos, é porque nós não conseguimos lidar com um Deus que é absoluto em vontade. Ele não se dobra às nossas vontades. Então, nós temos dificuldade com isso. Então, o que nós fazemos? Nós relativizamos o conteúdo para que se adapte melhor a nós. Então, nós pedimos ao Senhor, Senhor, hoje eu acordei, abençoe o meu dia. Abençoe o pão da minha mesa. Abençoe os meus filhos, que nenhum mal aconteça a eles. Abençoe os meus negócios, abençoe meu trabalho. Não deixe que aqueles meus colegas de trabalho me persigam, Senhor. Nós começamos a orar, e isso tudo é bom, e Deus vai ouvindo a nossa oração, mas isso são meias verdades. Porque sendo o Evangelho de Deus, existe mais coisas. E aí, enquanto nós estamos pedindo todas as bênçãos do Senhor numa oração matinal, o Senhor está nos chamando a ser discípulo, a se relacionar uns com os outros, a vir regularmente no culto, a participar e ser discipulado. Maridos serem discipulados para saberem cuidar das suas esposas. Esposas serem discipuladas para saberem cuidar dos seus maridos e filhos. Jovens sendo discipulados para crescerem no temor do Senhor. Então são meias verdades que nós vivemos. E toda meia verdade é uma mentira. Ou vivemos o Evangelho completo, irmãos. E isso é um processo. Eu não estou dizendo que tem que acontecer de um dia para o outro. Mas nós não podemos nos opor ao processo de santificação. Uns vão mais lentos, outros vão mais rápidos, mas todos precisam ir para a mesma direção. Então não deixe de orar pela sua vida, mas não se oponha ao outro lado que o Senhor também prioriza. O Evangelho de Deus é completo. Então, meias verdades é um contraste
a tudo aquilo que o restante do evangelho vem trazer. E o Senhor nos chama a viver esse evangelho completo. Então tem muitos vivendo uma mentira, achando que é o evangelho de Deus, quando na verdade é o que Paulo chama em Gálatas de um outro evangelho. Não para dizer que exista a possibilidade de existir outro evangelho, mas para dizer que existe uma fake news. E tudo muitas vezes é para alimentar a nossa idolatria. As Madureira, pastor Batista, ele diz, não é Cristo que deve envolver-se em nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem que sacrificar os seus desejos para se engajar em nossos negócios. É o contrário. Então o Senhor nos salvou, meus irmãos, para vivermos os absolutos dEle. Amém? Para vivermos a plenitude do Evangelho de Deus. Para de fato, em tempos oportunos e determinados pelo Senhor, usufruirmos das suas bênçãos aqui na terra. Tudo aquilo que pedimos em oração, tudo aquilo que vemos como resposta aqui nos cultos de oração, então, o Senhor tem prazer em nos dar, em nos prosperar, em nos abençoar. Mas também e principalmente para morrermos para nós e vivermos os propósitos. Assim como esses irmãos, que possivelmente tinham tudo isso que nós tínhamos em Roma, mas não pestanejaram quando Pedro falou, vai ser preciso vocês fugirem. Deixar tudo. Irmãos que não usurpam o direito que supostamente tinham de uma vida comum. Então nós, como cristãos, precisamos parar de pensar um pouquinho nos direitos que temos e começar a pensar nas responsabilidades que temos diante das Escrituras. Isso significa que você tem que largar tudo e ir para um país perseguido para viver como esses irmãos? Não. Isso significa que você precisa continuar vivendo o que você está vivendo. Trabalhando, labutando, buscando o que é necessário buscar. Mas ressignificar os propósitos pelo qual você busca isso. É isso que significa. Segundo ponto. Só a graça do Senhor Jesus. Mas os dois são rápidos. Segundo ponto, preciso de 5 minutos só, irmãos. Orem por mim aí, enquanto eu... Então, uma vez confirmado, e eu estou com o cronômetro aqui. Então, uma vez confirmada a nossa identidade, quem nós somos? Todos sabem quem são em Cristo, amém? As circunstâncias não nos definem, irmãos. O que você está passando na vida não te define. Ele já definiu isso. Tenha uma perspectiva da eternidade, porque ela está próxima. Amém? Fite os olhos nisso, mesmo mediante os sofrimentos e as dores da vida. Fite os olhos naquilo que Ele já fez por nós. Os dias são maus e vão piorar. Não inibam os vossos filhos de entenderem o que é o sofrimento. Não criem eles numa bolha, numa redoma. Porque se nossos dias estão difíceis, os deles vão ser bem piores. Eles precisam ter uma nítida noção do que é o sofrimento, para que eles vivam com uma correta perspectiva de eternidade nos dias que eles forem adultos. Segunda marca, a diferença entre sofrimento e provação. Pedro, no verso 7, eu não vou ler, mas ele fala sobre o valor da nossa fé, o fogo que redunde em glória. Então, o ponto central aqui do verso 7, o sofrimento em si é neutro, mas a provação sobre o evangelho, ela é transformadora. Então, se você está passando por um sofrimento e uma dor, o Senhor está te transformando. O Senhor está lapidando quem você é. O seu caráter, a forma de você reagir, de agir, a forma de você pensar, de tomar uma decisão. Então, Deus, Ele usa a pressão para separar o que é fé real do que é apenas aparência religiosa, irmãos. A pressão da vida vai mostrar muito. Sabe aquela, não, só sofro, só acontece coisa ruim, é uma aparência religiosa. Aqui, mas quando tu está passando lá e no fim você é aprovado pelo Senhor, você é produzido em você uma fé genuína. Então, enquanto estamos sendo provados em intensa e constante dificuldade naquilo que se reserva para uma vida debaixo do sol, porque todos vão sofrer. Sei que você passa às vezes lendo uns cartazes, aqui nem tanto, mas no Brasil você não irá sofrer, mas a Bíblia diz você irá sofrer, amém? E quando nos submetemos ao Evangelho de Deus em sua plenitude, não em meias verdades, mesmo mediante o sofrimento, nos disciplinando sobre uma correta perspectiva da vida futura, uma correta perspectiva da herança que nos foi reservada, não baseado naquilo que estamos tentando alcançar, uma vez aprovados, meus irmãos, vai ser confirmado o valor da sua fé. E sabe o que vai acontecer? Vai servir de testemunho.
Assim como a fé desses irmãos espalhados como peregrinos, para que as pessoas pudessem, ao tentar procurarem algo na vida deles ou dentro deles, conseguissem achar. Então, todas as vezes que você é aprovado numa aprovação, as pessoas que estão em sua volta à procura de algo, nem que seja lá no âmago da sua alma, eles vão encontrar dentro de você, jorrando de você, através do sofrimento que você passa. Sabe por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E isso vai resultar, é o que Pedro fala, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo em nós. Então você vai estar sendo prensado na vida, enquanto você acha que o mundo acabou para você, que você irá morrer com esse sofrimento, o Senhor está produzindo a imagem do Filho dele em você. E as pessoas que estão em sua volta estão vendo o reflexo não mais do Francis, não mais do Vitor, não mais do Igor, do Cristo. E poderão dar louvor e glória ao nome dele. Você já viu um processo de purificação de ouro, irmãos? Alguém já viu? O ourives, ele coloca o ouro no fogo, ele aumenta o calor até que o metal derreta. Por quê? Porque as impurezas, ou chamada também escórias, né, elas vão subindo, sobem para a superfície. E o ourives só para de aquecer o ouro quando ele consegue ver a própria imagem dele refletida no metal. É isso que acontece com você, meu irmão. Deus joga no fogo, não para nos destruir, mas para que a imagem do Cristo, o caráter dele, apareça. Todas as escórias que há dentro de nós possam sair para a superfície para ser retiradas. E a imagem fique limpa. E não apareça mais nenhum vestígio de nós mesmos. Então essa é a nossa vida. Durante os 70, 80 anos da sua vida, é estar dentro de um balde com fogo, sendo queimado, até que toda impureza saia e o reflexo de Cristo seja visto. Ele permite a provação para provar a realidade da nossa fé. E pode ter certeza, irmão, todos aqui já passaram por sofrimento. Quando você é aprovado, e você sabe quando é aprovado no sofrimento, a sua fé fica ainda mais forte, não é? E aí você está pronto para a próxima. Fala, nossa, agora eu sei. Enquanto está lá dentro, não, parece que estou morrendo, está todo mundo contra mim, o diabo está lutando. Né? Mas quando tu fala assim, ok, não tem nada que eu faça para sair daqui. Vou aceitar e vou ter uma perspectiva de Deus. Aí você é aprovado e aí você vê o quão forte é a sua fé. Amém? Então o sofrimento é um privilégio, irmãos. Privilégio. Até falhou. Vou para o terceiro. Só quero dizer que, segundo isso, segundo a tradição, a mulher de Pedro, ela foi capturada, mediante essa perseguição, foi capturada e foi crucificada, irmãos. E sabe quais foram as palavras de Pedro? Lembra-te do teu Senhor. Pedro, ele foi capturado e a tradição diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. Talvez essa seja a mensagem do nosso Senhor para nós hoje. No meio do sofrimento que você está vivendo, lembra-te do teu Senhor. É um privilégio poder fazer parte dos sofrimentos que pertencem a Cristo. Que sejamos achados dignos, irmãos, diante do Senhor de tamanho privilégio. E que os nossos olhos alcancem o verdadeiro significado para uma vida com Deus. E os últimos versículos e o último ponto vai dizer que a terceira perspectiva, a terceira marca, que foi a perspectiva dos profetas, foi o privilégio da graça presente. O verso do 8 ao 12 nos traz um contraste interessante. Nós vivemos, ouçam isso, e eu encerro aqui, nós vivemos o que os maiores profetas do passado apenas sonharam em ver. Nós temos o Espírito Santo e a revelação do Cristo. Pedro lembra-nos que esse foi o grande objetivo da vida dos profetas.
descobrir, olha que loucura, irmãos, ou experimentar só um pouco daquilo que eles estavam vendo que estava reservada para esse povo na dispersão. Sabe como tá tendo um vislumbre do que vai acontecer lá na frente, e eles falando, meu Deus, como eu queria estar participando dos sofrimentos que pertencem ao Cristo. Eles queriam tanto viver, eles anelavam tanto por isso, mas sabiam que esse privilégio não era para eles. Hoje, talvez o nosso privilégio seja ter um cargo renomado, seja ser reconhecido localmente e mundialmente pelo nosso trabalho, ter um dinheiro para comprar o que quiser. Para esses profetas que gastaram as suas vidas tentando descobrir um pouco dessa imensurável graça, eles só queriam ser testemunhos dos sofrimentos referentes ao Cristo. E revelar as glórias do Cristo, a saber, o poder do Evangelho no mundo. Isso deve mexer conosco, irmãos. Eles estavam como quem diziam, quem nos dera poder viver isso? A palavra de Deus no último verso vai falar que os anjos eles perscrutam. Sabe o que significa? Eles estão como quem está na ponta dos pés para observar como Deus transforma um pecador em santo através do sofrimento. Eles estão maravilhados tentando perceber isso. Como é possível pegar um pecador fadado à ira e o Senhor levantá-lo, escolhê-lo, no meio do sofrimento torná-lo santo? Se os anjos e os profetas dão tanto valor, meu irmão, o que nós estamos vivendo? Por que estamos trocando tudo isso por meias verdades? Por uma vida sufocada apenas no conforto? Isso não é para nos tornarmos masoquistas e amarmos o sofrimento. Não vamos ser hipócritas, ninguém ama o sofrimento. É para desfrutarmos do privilégio do que o sofrimento está produzindo em cada irmão. Há uma frase interessante, nós precisamos compreender que o não cumprimento de certos bons planos que temos não significa que estamos errados em planejar, mas que aquilo que é mais importante para nós não é necessariamente o que Deus quer que façamos. O Senhor sabe o tempo de cumprir cada plano, meus irmãos. Então, nós não precisamos deixar bons planos de lado só porque eles não foram possíveis de realizar até agora, como se não fosse vontade de Deus. Não, às vezes não é por isso. Sabe aquelas reclamações? Estou tentando, mas Deus não abre a porta, Deus não faz, acho que Ele não quer. Não necessariamente. Mas Ele sabe que esses planos precisam servir às prioridades dEle. E quando nos submetermos ao fato de que é o Senhor quem dirige o nosso serviço e os nossos passos, isso vai trazer um senso de realização e menos de frustração. Quando você faz planos que parecem bons e Deus não deixa você fazer, e você fica abatido, frustrado, você precisa entender que o Senhor dirige os seus esforços para outras coisas. E você serve ao Senhor em determinado serviço que talvez você não entenda, para a glória dEle. E em algum momento, Ele, se for vontade dEle, Ele irá realizar os seus planos e seus projetos. Então, irmãos, somos conduzidos, e podemos colocar de pé, conduzidos nessa vida como eleitos de Deus. Que assim como Abraão, que ansiava pela terra prometida, podendo ter o privilégio de participar e cooperar de todos os propósitos de Deus na sua altura, nós também temos esse privilégio. Sermos transformados para a glória e a finalidade desse propósito. Eu quero deixar aqui, pode pôr o último slide, por favor, Rui. Quero deixar algumas aplicações para os irmãos. A primeira é, pare de construir a sua identidade sobre a areia movediça. Se você tem se sentido destruído por críticas, pelo desemprego, pelo estado emocional, por uma situação muito difícil, é porque a sua identidade está baseada em coisas estáveis, que podem mudar a qualquer momento. Decida hoje, irmãos, que a voz de Deus, que diz que você é eleito e amado, será a única definição final sobre quem você é.
independente do seu sucesso ou fracasso social. 2. Substitua a meia-verdade pelo compromisso real. O Evangelho de Deus não é um produto para abençoar os seus planos pessoais, enquanto você se abstém de ser discípulo e de ter aliança com a igreja. Identifique qual é a área que você tem se oposto na santificação do Espírito e submeta-se e não negocie esse princípio aos absolutos de Deus. Ponto 3, olhe para o sofrimento através das lentes do ourives. O seu sofrimento atual pode não ser um castigo, mas uma necessidade estabelecida pela vontade de Deus para provar a realidade da sua fé. Em vez de perguntar, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Pergunte o que o Senhor deseja refletir em mim através disso. Ore para que a sua fé seja provada pelo fogo, redundante em glória na revelação do Cristo. E o 4, resgate o temor e o tremor. Não viva uma fé infantil baseada no medo do diabo, mas uma fé madura baseada no temor ao Deus que é justo juiz. Viva cada passo na terra com a consciência de que tudo o que você faz é diante dos olhos daquele que regenerou por misericórdia. Amém.